Bem, pessoal, a gente já viu né, que a gente tem sistemas acontecem naturalmente, né, em sistemas físicos, sistemas de engenharia, em desafios matemáticos de WhatsApp, enfim, em vários problemas, assim, dá para a gente encontrar aí algum sistema, né? Beleza? Então, como que a gente resolve isso, tá? E aí, a primeira técnica vai se basear numa coisa que é bem intuitiva, mas que dá para fazer pensando no formato de equações e no formato matricial, tá? Quando a gente, em geral, aprendeu sistemas no ensino médio, ensino, às vezes, fundamental, a gente resolvia sistemas, tinha algumas técnicas, né, que a gente utilizava substituição, então a gente tentava isolar uma variável, depois de isolar essa variável, a gente substituía nas outras equações e ia tentando encontrar, fazendo várias substituições, e aí a gente conseguia resolver, tá? Aqui vem uma técnica que ela é bem legal, né? E que você pode pensar que ela funciona aí nos dois casos, né? Tanto se eu pensar em equações, quanto no caso matricial. Claro, porque os dois são a mesma coisa, né? Mas a gente consegue enxergar os dois aqui ao mesmo tempo, tá? Então, vou supor que eu tenho um problema aqui, então vamos tentar resolver esse problema. Esse problema aqui vai ser mais ou menos o seguinte: eu tenho que x1, eu vou rodar aqui, vou pegar da nossa apostila, tá? Lembrando que uma nova versão da nossa apostila deve sair em breve. E aí eu tenho exatamente esse sistema aqui, tá? Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou fazer um novo. Vou pegar só o sistema. Pronto. Ok. Tá aqui. Deixa eu escrever o nosso sistema, tá? Deixa eu dar um aumento aqui nele. Beleza, pessoal. Então eu tenho que x2 mais x3 é menos 1, 2x1 mais 3x2 menos x3 vale 3, e x1 mais x3 igual a zero, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou pensar aqui vou escrever ele no formato matricial, tá? Na verdade, eu já vou até simplificar a nossa vida e vou colocar ele no formato de matriz ampliada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui bem, quais são os coeficientes da minha primeira equação? Eu não tenho nada que multiplica x1, tá? Eu tenho uma única coisa que multiplica x2 e uma única coisa que multiplica x3. E, lembrando que eu vou estar na minha matriz ampliada, esse cara vale menos 1, tá? Bem, o que mais? Na minha segunda equação, eu tenho 2 que multiplica x1, eu tenho 3 que multiplica x2 e menos 1 que multiplica x3. Isso tudo dá 3. Por fim, na minha última equação, eu tenho 1, 0, 1, porque eu tenho 1 multiplicando x1, 0, x2 e 1, x3. Isso tudo dá o meu termo independente, que é zero, tá? Bem, num sistema, você pode pensar no seu sistema como informações, tá? A primeira informação que eu tenho ali é que, olha, se eu somar x2 mais x3 dá menos 1. Minha segunda informação olha, se eu pegar duas vezes o que eu tenho de x1, três vezes o que eu tenho de x2, menos o que eu tenho de x3, isso tudo dá 3. E a minha última equação se eu somar x1 com x3 dá zero. Certo? Eles se cancelam, digamos assim. Bem, e daí tem algumas coisas que eu posso fazer com essas informações. Porque percebam que isso daqui são equações, né? Então tem algumas coisas que eu posso fazer com elas. Então, uma coisa que é tranquilo não importa muito a ordem dessas equações, tá? Então, eu poderia estar com, por exemplo, essa minha primeira linha, x2 mais x3, poderia estar embaixo, né? Eu poderia ter, então, trocar essas linhas de lugar, tá? Então, eu poderia ter uma coisa aqui, por exemplo, eu poderia ter a minha equação, né? Eu posso pegar a equação, vou chamar de equação I, e posso trocar com a minha equação J, certo? A ordem das equações não vai alterar o resultado do meu sistema, tá? Bem, na minha matriz,
isso daqui pode ser visto como uma troca de linhas, né? Eu posso trocar a minha linha I com a linha J e eu não vou ter perca de informação, tá? Porque a informação ela vai junto com a linha, certo? E aí a informação tem que ir inteira, tanto o que está do lado esquerdo do igual, quanto o que está do lado direito do igual. E aqui da minha matriz, mesma coisa. Tanto o que está na minha matriz de coeficientes, quanto o que está na minha matriz, no meu vetor ali, independente. Ok? Bem, outra coisa que eu posso fazer é, eu posso pegar uma linha qualquer e multiplicar por um valor. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a informação 2x, eu tenho x mais x2 mais x3 igual a menos 1, se eu tiver o dobro dessa linha, que seria 2x2 mais 2x3 igual a menos 2, é a mesma informação. Então, você não perde informação, nem ganha informação quando você multiplica uma linha por um determinado valor. Tá? Então, o que eu posso dizer aqui é o seguinte, que além de trocar linhas, não tem problema de eu pegar uma linha e multiplicar por um valor, ou até dividir por um valor, né? Então eu posso pegar uma equação qualquer aqui, uma equação da linha I aqui, e eu posso multiplicar ela por um valor, ou seja, ela pode se transformar em um valor que eu vou chamar de alfa, que multiplica por essa equação I. Se eu olhar do lado matricial, isso é a mesma coisa de eu pegar uma linha e multiplicar essa linha por alfa, ok? É a mesma informação que está correndo ali, tá? E daí vem a última, que ela é um pouquinho mais, ela é um pouquinho menos evidente, tá? Mas ela é o seguinte, eu posso pegar uma equação I aqui, e eu posso pegar ela, né? A gente já viu que eu posso multiplicar ela por um determinado valor, né? Então eu vou deixar alfa multiplicado por ela, e eu posso, por exemplo, somar com uma outra linha, e aí essa outra linha eu vou multiplicar por beta, tá? Vou deixar esse mais aqui embaixo. E aí eu posso pegar e somar com uma outra linha J, tá? Ou seja, eu posso combinar duas informações, tá? E ainda assim eu não perco uma informação, tá? A não ser que o alfa e o beta seja zero, né? Ou seja, eu estou transformando uma linha inteira em zero, que não é o caso. Mas aqui eu não perco informação quando eu faço isso. Para linhas é a mesma coisa, tá? Então uma linha I pode ser alfa vezes ela mesma, mais beta vezes uma outra linha, ok? Perceba que aqui, pessoal, para eu mudar essa linha aí, aqui, e não perder a informação, essa linha aqui tem que estar do outro lado também, tá? Então, linha I, certo? Então, tudo que eu fizer numa equação, eu posso fazer na outra. E aqui, o objetivo principal, pessoal, vai ser escalonar a nossa matriz, tá? Escalonar a matriz. Tá ok? Então, por que escalonar a matriz? E eu vou tentar escalonar ela numa matriz triangular superior, né? Que é aquela que a gente viu que tem esse formato. Por quê? Porque a gente já viu nos outros exemplos que escalonar quando uma matriz é escalonada, o sistema fica muito fácil de se resolver. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a resolver nosso sistema. Bem, eu vou resolver esse problema aqui sempre pensando em nos dois modos de enxergar o problema, tá? Então eu sempre vou tentar enxergar o que está acontecendo na minha equação e o que está acontecendo na minha matriz, tá? Para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, de cara, eu estou olhando aqui na minha primeira equação, para eu escalonar a matriz e ela ficar triangular superior, eu preciso ter x1 na minha primeira linha. Só que eu não tenho, né? Eu tenho só x2 e x3. Então eu vou trocar a linha, tá? E aí eu poderia trocar a linha pelo 2x1 mais 3x2,
Ou poderia trocar a linha pelo x1 mais x3. Eu vou trocar pela mais simples, tá? Eu vou trocar pela x1 mais x3. Mas aqui, tanto faz, tá? Então, a minha primeira operação aqui vai ser eu pegar a minha equação 1 e trocar com a minha equação 3. Ok? Então, o que eu vou ter aqui? Então, o meu novo sistema aqui vai ser x1 mais x3 igual a zero. O 2x1 mais 3x2 menos x3 é igual a 3. E eu tenho que x2 mais x3 igual a menos 1. Né? Então, perceba que eu peguei e troquei as duas equações de lugar. Basicamente isso. Se eu olhar no meu sistema matricial, eu vou ter praticamente o mesmo sistema, né? Eu tenho 2, 3, menos 1 e 3, foi a linha que eu não mexi, mas eu troquei as duas linhas, né? Então eu peguei 1, 0, 1, vai ficar com 0, e 0, 1, 1, menos 1, vai ficar aqui embaixo, tá? Então, acabei de fazer uma troca de linhas. Meu sistema é o mesmo, tá? As soluções do meu sistema é o mesmo. Ele não mudou porque eu troquei de linha, tá ok? Bem, para ficar triangular, a única linha que tem que ter x1 é a primeira. Então, eu preciso de dar um jeito de retirar esse x1 daqui. Para tirar esse x1, eu preciso dar um jeito de pegar essa minha linha, linha 2 aqui, essa minha equação 2, e dar um jeito de tirar da equação 1 para tirar esse x1 aqui, tá? E aí uma coisa que dá para a gente fazer é o seguinte, olha, a minha equação 2, ela pode ser ela mesma, certo? Menos. Para eu tirar x1 aqui, eu preciso diminuir quantas vezes a minha equação 1? Bem, se ela é x1, e aqui eu tenho 2x1, eu preciso tirar duas vezes. Então, eu vou ter duas vezes a minha equação 1. Certo? Beleza? Bem, vamos então fazer essa conta, tá? Então, eu tenho aqui, vou escrever a equação completa, tá? 2x1 mais 3x2 menos x3 igual a 3. E aí é como se eu estivesse diminuindo do dobro dessa equação aqui de cima. O dobro, né, que são duas vezes, então eu vou ficar com duas vezes x1, então eu vou ter menos 2x1, não tenho nada de x2, então 0x2, eu tenho eu tenho mais duas vezes x3, né? Ok? Isso tudo é 2 vezes 0, que é 0, tá? Então, lembrando aqui que eu tenho que diminuir, quanto que vai ser a minha equação? 2x1 menos 2x1, corto, tenho 0. 3 menos 0 vai ficar 3x2. Menos x3 menos 2 vezes x3, eu vou ter menos 3x3 igual. 3 menos 0 vai dar 3. Olha só. Beleza, pessoal? Então, quanto que vai dar o meu sistema? Meu sistema, então, vai ser x1 mais x3 igual a 0. E na linha de baixo, eu tenho 3x2 menos 3x3 igual a 3. Na minha última linha, eu não mexi nela agora. Então, eu vou ter x2 mais x3 igual a menos 1. Beleza? Minha matriz, pessoal, vai mudar, né? Então, minha primeira linha não mudou, certo? Eu tenho 0. Minha segunda linha agora é 0 para x1, né? Era o nosso objetivo. Eu tenho 3 para x2 e menos 3 para esse cara aqui. Por fim, eu tenho 3 aqui. Depois eu tenho 0, 1 e 1. E esse cara aqui vai dar menos 1. Beleza, pessoal. Perceba que isso aqui está quase um triângulo, né? Se eu pensar aqui no...
nesse cara aqui em vermelho, eu quase tenho triângulo. Eu tenho que eliminar esse único elemento aqui, tem que virar zero, tá? Bem, para fazer isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Percebeu que a segunda linha está tudo com 3? Bem, por que a gente não divide por 3, né? Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, tá? Então, eu pegar a minha equação 2 e multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Então, reescrevendo aqui o meu sistema, eu tenho x1 mais 0x2, vou deixar um espacinho aqui, mais x3 igual a 0. Aqui, quando eu multiplico por 1/3, 3 vezes 1/3 dá 1. Então, eu tenho x2. Menos 3 vezes 1/3, eu tenho menos x3. 3 vezes 1/3, eu tenho 1 aqui. Minha última linha, eu não vou mexer. Certo? E aí, matricialmente, o que eu fiz foi, eu peguei a minha primeira linha e mantive, peguei minha segunda linha e dividi por 3, e peguei minha última linha e mantive também. Ok? Ainda tem a situação do quase triângulo, mas pelo menos eu deixei bem mais simples a minha segunda equação. Agora, qual que seria a ideia para pegar e eliminar esse x2 aqui, né? Porque o meu objetivo é eliminar o x2. A primeira equação pode ter todas as incógnitas. A segunda tem todas menos a primeira. A última tem todas menos a primeira, menos a segunda. Então eu preciso pensar em eliminar esse cara aqui. Bem, para eu eliminar esse cara, uma coisa que eu posso fazer é, eu posso pegar a minha equação 3 e diminuir da minha equação 2. Quando eu faço isso, olha só o que está acontecendo. Eu tenho x2 mais x3 igual a menos 1, menos, eu tenho x2 menos x3 igual a 1. Quando você faz essa conta aqui, você vai ter exatamente o quê? Olha, x2 menos x2 corta, x3 menos x3, menos menos, né? Eu vou ter que esse cara vai dar 2x3, e aqui do outro lado eu tenho menos 1, eu tenho menos 2. Ok? Então, isso daqui vai me dar qual equação? Vai me dar exatamente esse cara aqui. Eu tenho x1 mais x3 igual a 0, x2 menos x3 igual a 1, né? Agora, essa minha última equação virou essa equação aqui, então eu tenho 2x3 igual a menos 2, tá? E no meu formato matricial eu tenho 1, 0, 1, 0. Eu tenho 0, 1, menos 1 e 1. E a minha última linha é 0, 0, 2, menos 2, tá? Percebam, então, o que aconteceu aqui. Acabei de chegar naquela minha matriz triangular superior. Perceba que aqui é a minha equação, quando eu disponho ela de um jeito mais específico também, o meu triângulo aparece. Então, esse sistema aqui, pessoal, ele está escalonado, tá? E isso daqui, inclusive, é um método, ele é um método de Gauss, porque Gauss propôs isso daqui, o grande matemático Gauss, né? Também o príncipe da matemática. Ok? Bem, por que é fácil de resolver? Vamos resolver essa equação de baixo para cima. Eu vou pensar aqui no sistema, tá? No sistema, eu tenho que 2x3 igual a menos 2. Olha que coisa boa. x3, então, é igual a menos 1. E aí eu tenho uma informação muito boa, porque ela é uma informação direta. Então eu tenho agora x2 menos x3, que vale menos 1. Isso daqui vale 1. Então eu tenho que x2 mais 1 vale 1. Que número que eu somo com 1 que dá 1? É 0, né? Então eu tenho que x2 igual a 0.
Por fim, eu tenho a minha primeira linha, né, em que x1 mais x3 vale 0. Mas, bem, x1 mais o x3 vale menos 1, igual a 0. Que número que eu diminuo 1 dele que dá 0? Olha, é o 1, né? Porque 1 menos 1 é 0. Então, o meu x1 vale 1. E com isso, o sistema está resolvido. Ok? Bem, aqui a gente também pode pensar na nossa matriz, a gente também pode pensar nisso, tá? Então, eu tenho 0, 1 aqui. 1 menos 1, 2, né? E aqui eu tenho 0, 1 e menos 2. Ok? Deixa eu escrever esse cara aqui. Sumiu. Certo? E aqui, quando você escalona na matriz, você volta a pensar nesse formato aqui, né? Então, aqui eu tenho duas vezes a variável x3, tem que dar menos 2. Então, x3 é menos 1. Como aqui eu já tenho menos 1, eu tenho menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Pera, eu tenho que somar alguma coisa com 1 para dar 1. Dá 0. Bem, o que eu tenho 1? Eu somo 0 e somo 1 vezes menos 1, que dá menos 1, que dá 0. Ou seja, que número que eu diminuo de menos 1, que dá 0? E o resultado é x1 igual a 1. Beleza, pessoal. Essa técnica chama escalonamento, tá? Eu ainda posso pensar ainda em continuar escalonando um pouco essa matriz, até chegar num formato em que ela está num formato escada reduzida, né, por linhas, ou escalonado reduzido, enfim, tem várias maneiras de a gente chamar isso, tá? Mas, basicamente, o que eu vou pensar quando eu penso em escalonado reduzido é zerar para cima, tá? E eu tenho aqui, nessa diagonal, eu vou ter valores de uns, tá? Mas isso a gente vai ver em breve. Beleza, pessoal? Então, para resolver alguns sistemas na mão, é isso. Esse método aqui é o chamado método de Gauss, tá? E, computacionalmente falando, ele é bem eficaz, tá? A gente consegue aí resolver sistemas de equações com esse método de Gauss. Beleza? Bem, acho que eu vou continuar e vamos ver Gauss-Jordan. O que seria? Então, percebam aqui, o mais importante desse exemplo era, eu tenho um sistema, eu consigo brincar com as linhas dele, fazendo trocas de linhas, fazendo combinações de linhas e pegando uma certa linha e multiplicando por algum valor, eu consigo, de uma forma meio metódica, fazer ela virar escalonada. Ou seja, fazer ela virar escalonada e com isso eu consigo resolver facilmente, tá? Eu poderia continuar, tá? E aqui eu vou continuar só na matriz ampliada, para vocês perceberem. Então, se eu copiar essa matriz ampliada, eu tenho 1, 0, 1, 0. Eu tenho 0, 1, menos 1, e aqui vale 1. Eu tenho 0, 0, 2, e aqui vale menos 2. Bem, o que dá para a gente fazer? Eu posso pegar a minha linha, então, eu posso pegar agora a minha linha, última linha aqui, e multiplicar por meio, né? Para ficar o 1 aqui na minha diagonal. Então, eu posso pegar a linha 2 e multiplicar por meio, tá? Bem, quando eu faço isso, eu vou ter exatamente essa mesma matriz, só que eu tenho que esse cara, que era 2, vai estar pela metade, e esse cara, que é menos 2, vai estar pela metade, tá? Perceba que essa relação aqui é basicamente eu dizer para vocês que x3 vale menos 1. Tá? Se eu pensar no que ele está multiplicando e tudo mais. Mas agora vamos tentar lembrar o nosso objetivo aqui, tá? Nosso objetivo aqui vai ser diagonalizar a matriz. Eu já zerei tudo que tem para baixo. Eu quero zerar tudo que tem para cima. Tá? Então, o nosso objetivo vai ser
a gente já obteve o sistema escalonado, a gente vai tentar obter um sistema que a gente chama de escalonado reduzido, tá? E é basicamente você tentar diagonalizar o máximo o sistema. Então, até meio geometricamente, figurativamente. Bem, aqui em cima desse 1 já está zero, né? Então, se eu pensar aqui por coluna, né? A primeira coluna está ok. A segunda coluna também está ok, porque eu já zerei tudo acima da diagonal. Agora, o que resta é essa última coluna aqui, né? Eu tenho esse cara aqui da minha diagonal, tá? Ele tem um nome específico, que é chamado de pivô, tá? Então, eu tenho esse pivô aqui, que ele é a base aí do nosso problema. Bem, o que eu faço para zerar os caras de cima? Bem, a minha equação 2 aqui é bem simples. Se eu tenho menos 1, eu preciso chegar a zero, eu preciso somar 1, né? Então, eu basicamente vou somar essa minha linha com a linha 3. E nessa primeira? Bem, eu posso diminuir ela da minha linha 3, né? Então, eu vou pegar ela e diminuir da minha linha 3. Por quê? Porque daí eu vou ter 1 menos 1, vai dar 0. Então, fazendo essas operações de linha, eu vou ter, bem, a minha última linha vai ser mantida, né? Então, esse cara aqui vale menos 1. Bem, e o que vai acontecer na minha segunda linha? Eu vou somar, né? Então, 0 mais 0 dá 0. 1 mais 0 dá 1. Menos 1 com 1 dá 0. 1 com menos 1 dá 0. Tá? Perceba que essa minha linha está dizendo o quê? Que x2 é igual a 0. Essa minha primeira linha, já disse antes, mas está dizendo de novo. Vale que x3 é menos 1. E a primeira? Eu vou ter que pegar a primeira e diminuir da terceira, né? Então, eu tenho 1 menos 0 dá 1. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. 0 menos menos 1 vai dar mais 1. Perceba que essa linha aqui está me dizendo o quê? Que x1 igual a 1. Tá? Então, eu consegui diagonalizar, na verdade, mais do que isso. Eu consegui aqui do meu lado direito chegar na minha identidade e aqui eu chego no meu vetor solução. Tá? Então, eu chego aqui na minha solução. Que método é esse? É você imaginar que a gente tem um método de Gauss, tá? Só que esse cara pensou além, né? Ele conseguiu reduzir mais aí. Foi o Jordan, ok? Não foi o Michael Jordan. Foi um Jordan anterior aí, tá? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente já viu um 2 em 1, né? Eu já consigo fazer o método de Gauss, e que é você tentar escalonar, e aí a gente tem um método de Gauss-Jordan que termina o serviço e diagonaliza esse cara, transformando na identidade a parte da esquerda aí, que é a nossa matriz de coeficientes. Beleza, pessoal? Bem, algumas questões vão ficar para o próximo vídeo, que é basicamente o seguinte. Beleza, esse sistema está bonitinho, tem solução e tudo mais, mas e se for um sistema que não tem solução? Ou será que é possível ter mais de uma solução num sistema? Cenas dos próximos capítulos, beleza? Beleza? Até a próxima. Vamos lá.